na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 18. De 1 a 18. É todo o capítulo 4, então. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Vamos ainda em pé cantar o nosso hino dominical. Seu Filho amado para nos salvar e perdoar.
Podeis assentar, irmãos. Quantos aqui creem que a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus? Digam amém. Eu queria lhe fazer uma pergunta essa noite. Você acha que para que outros possam viver, vale a pena morrer? Pois bem, para o MSF, vale. Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional, não governamental, sem fins lucrativos, que oferece assistência à saúde em casos como conflitos armados, catástrofes naturais, epidemias, fome e exclusão social. É a maior organização do gênero de ajuda humanitária do mundo na área da saúde. Médicos Sem Fronteiras foi criada sob o ideal de que todas as pessoas têm o direito a tratamento médico e que essa necessidade é mais importante que as fronteiras nacionais. Em 1972, Médicos Sem Fronteiras fez sua primeira intervenção na Nicarágua, após um terremoto que devastou o país. Hoje, cerca de 22 mil profissionais trabalham com a organização em mais de 70 países do mundo, principalmente nações do terceiro mundo. Médicos Sem Fronteiras não conhece limites nem dificuldades para alcançar pessoas que estão sofrendo e precisam de ajuda. Utilizando-se dos mais diferentes meios e recursos, leva saúde, afeto, compaixão e solidariedade aos que precisam. Homens e mulheres que deixaram suas casas, suas famílias, conforto, lançam-se na tarefa de tentar salvar vidas. Para tal, colocam suas próprias vidas em risco, indo aos lugares mais inóspitos, arriscando-se em situações de conflito armado, de epidemias e tragédias. Meus queridos, essa semana eu estive com Dom Paulo, tomando a decisão de abrirmos a paróquia Nova Vida, no bairro de Casa Forte. A sua inauguração já está marcada para o dia 14 de julho próximo. Casa Forte é um bairro com poucas igrejas cristãs, e eu já ouvi até como desculpa que trata-se de um lugar onde o evangelho não prospera. Muitas pessoas, ao saberem que abriríamos uma igreja em Casa Forte, nos disseram: ali é um local muito difícil. Existem outros bairros onde seria bem mais fácil estabelecer uma comunidade. Mas eu e Fabiana estamos pensando que para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que famílias, jovens, homens e mulheres, anciãos, possam ser alcançados pela mensagem da cruz, vale qualquer esforço e qualquer sacrifício. Em 30 anos de caminhada eu já estive em muitos lugares, já ajudei a plantar algumas igrejas. Eu gostaria agora de ter um descanso, de ficar aqui nessa catedral onde eu nasci e onde experimentei os mais significativos momentos da minha fé. Mas Deus está nos chamando e nós não podemos dizer não. Se for de sua vontade, e como já manifesto pelo nosso arcebispo, eu continuarei ajudando a essa igreja com aquilo que o próprio Senhor tem me dado. Ao olharmos para frente, só temos certeza de uma única coisa: não sabemos como será o futuro. Apenas cremos que para que outros possam viver, vale a pena morrer.
Essa noite eu quero falar da vida de um homem que se deixou gastar em prol de outros, para que eles pudessem alcançar a salvação. Para este homem não havia obstáculos, nem sacrifícios, nem fronteiras que o demovessem de sua tarefa, pois para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Mas não queria avançar sem convidar você a um momento de oração nessa mensagem que eu intitulei para que outros possam viver. Vale a pena morrer. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, queremos ter o desprendimento de ouvir a Tua voz e seguir a Tua vontade. Queremos aprender a ser homens e mulheres de tendas, que não criam estacas, que não geram fixidez nem alicerces, que não possam ser desmontados. Queremos ter a alma do hebreu desalojada, livre, para ir aonde o Teu Espírito nos enviar. Portanto, essa noite, ensina-nos mediante a Tua palavra, juntamente com o perdão dos nossos pecados, por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a data provável que a epístola de 2 aos Coríntios foi escrita é algo por volta de 55 a 57 da era cristã, segundo os especialistas. No cerne dessa carta nós vemos Paulo atacando veementemente os falsos mestres que buscavam enganar os cristãos da igreja de Corinto, afastando-os do verdadeiro evangelho. De forma conclusiva, o apóstolo demonstra sua autoridade e exorta a igreja de forma amorosa, mas firme, para que se submetam à verdade divina e rejeitem as falsas doutrinas. Corinto era a capital da Acaia, situada no sul da Grécia. Por causa da sua posição perto do istmo que ligava as duas partes da Grécia, era uma cidade importantíssima, com um porto onde havia muita atividade comercial e uma cidade onde havia muita efervescência cultural e também religiosa. Tinha muitos templos, os quais eram dedicados a vários deuses, inclusive o muito conhecido templo de Afrodite, onde os adoradores da deusa praticavam uma prostituição cultural. Os habitantes de Corinto eram pessoas de posse, gente rica, gente bem-sucedida, que desfrutava de uma vida confortável e próspera. E é nessa metrópole, nesse lugar com tanta religião, nesse lugar com tantas opções, nesse lugar aparentemente onde dificuldade não chegava, onde as pessoas não tinham problemas, que o apóstolo resolve plantar e estabelecer uma igreja. O relato do início do trabalho de Corinto lá está em Atos, capítulo 18. E na sua segunda viagem missionária, Paulo foi de Atenas até Corinto, onde permaneceu 18 meses. Morou e trabalhou com Áquila e Priscila, que eram judeus, que fabricavam tendas e que tinham um pequeno grupo instalado na sua casa. Aos sábados, Paulo ia à sinagoga para ensinar, mas ao depois, quando Timóteo e Silas chegaram da Macedônia, ele se entregou totalmente ao trabalho do evangelho e aí passou a ensinar em todos os lugares, inclusive de casa em casa. A igreja estabelecida em Corinto era uma igreja atuante, uma igreja forte, uma igreja cheia de dons espirituais, cheia de carismas, mas não obstante isso, o apóstolo a chama de carnal e de infantil. Talvez tenha sido em Corinto onde se tenha visto os maiores desvios da fé cristã numa comunidade primitiva, e isso após todo o investimento que o apóstolo tinha feito juntamente com a sua equipe ministerial. Mas Paulo era um homem sem fronteiras, sem travas, sem mordaças,
sem comodismos, sem fixidez, sem status quo, sem tempo a perder. Era preciso fazer o possível para que os coríntios não se perdessem em meio aos falsos ensinos judaizantes, às distorções doutrinárias, sincréticas, a falta de liderança e de exemplo. E aí eu lembrei de uma frase de Mário Quintana que diz assim: eu não tenho paredes, eu só tenho horizontes. Paulo nos ensina na sua carta que é necessário para que possamos ajudar a outros a viver, que nós mesmos morramos. Ele nos dá os passos de uma construção para uma espiritualidade sadia, desdobrada, consequente, de tal forma que, para que outros possam viver, valha a pena morrer. Quando eu penso no apóstolo Paulo, eu lembro da frase famosa de Jack Kerouac, que diz assim: aqui estão os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de casos, os pinos redondos nos buracos quadrados, aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não curtem regras e não respeitam o status quo. Você pode citá-los, glorificá-los, discordar deles ou caluniá-los, mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas, empurram a raça humana para frente, e enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos como geniais, porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo são justamente aquelas que o mudam. O que é que Paulo nos ensina nesse texto maravilhoso e riquíssimo do capítulo 4 da carta de 2 Coríntios? São essas as lições que eu queria compartilhar com você essa noite. Em primeiro lugar, o que Paulo me ensina é que sem iluminação da consciência não pode haver conhecimento de Deus. Verso 4: Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós vivemos na sociedade da imagem. Imagem é tudo nos nossos dias. Poderíamos até usar o chavão de um personagem da escolinha do professor Raimundo: imagem é o que interessa, o resto não tem pressa. O importante é sair bem na foto, o importante é como você aparece, o importante não é como você é, mas como as pessoas pensam que você seja. Nós vivemos nessa cultura do disfarce. Soren Kierkegaard, filósofo do século XIX, diz que nós somos a sociedade do disfarce e que a vida é um grande baile de máscaras. E eu já tenho pregado sistematicamente sobre isso. Os valores sobre os quais nós construímos as nossas vidas estão pautados num sistema perverso. Nós vivemos o antifluxo da verdade. Nós estamos tentando ir na direção oposta. As verdades do evangelho são contrárias aos pressupostos que estão postos aí. Quando alguém diz que o maior é aquele que ajunta, a Bíblia diz que o maior é aquele que reparte, é aquele que divide, é aquele que entrega. Quando a sociedade diz que o maior é aquele que chega no topo, o evangelho diz que o maior é aquele que serve, que desceu ao lugar mais baixo. Quando a sociedade diz que você tem que ser o primeiro, a Bíblia diz que você tem que ser o último. Portanto, os valores estão trocados. E os nossos olhos não raros estão embaçados, estão como com que escamas, e nós ficamos impedidos de discernir a verdade, porque nós precisamos que a nossa consciência seja iluminada.
Nós vivemos no mundo, é verdade, mas nós não somos do mundo. Quando a Bíblia fala sobre o povo de Deus, fala de um povo peregrino, fala de um povo estrangeiro. E o propósito do Evangelho é criar uma nova matriz cognitiva, com valores e verdades que mudem a nossa consciência. Por isso que Paulo aos Romanos diz que nós precisamos renovar a nossa mente, que nós não devemos nos amoldar a este século, e este século aí é atemporal, é qualquer século, porque ele está falando de um sistema secular, ele está falando de um sistema cósmico mundial caído, pervertido, subornado, submerso na vaidade, na arrogância, na ganância, em valores que são contrários ao Evangelho. Marcel Proust diz: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. Por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porque quando a nossa consciência é ressignificada, quando os nossos valores são trocados, quando os nossos conteúdos são alterados, a gente começa a olhar para a vida de outra forma. Um casal começa a olhar para o casamento de outra forma. Os filhos começam a olhar para os pais de outra forma. Nós olhamos para as autoridades constituídas de uma outra maneira. Nós começamos a priorizar na vida aquilo que de fato é prioritário, aquilo que tem valor, e não as nossas agendas, por vezes, que nos tornam escravos de um trabalho que apenas nos faz acumular riqueza, mas que não constrói o ser. Nós crescemos para fora, mas não crescemos para dentro. E por isso tantos, como os de Corinto, cheios de dons, cheios de carismas, com as suas agendas lotadas, com os seus ministérios sempre amontoados de atividades, mas esvaziados de uma espiritualidade sustentável, profunda, que tenha peso na vida, que você olhe para a pessoa e diga: ali há um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Nós entramos num ativismo sem fim, achando que por muito fazer, Deus se impressionará conosco. Mas o propósito de Deus é fazer o ser, para que depois o ser possa fazer. Paulo me ensina que sem a iluminação da consciência não pode haver conhecimento de Deus. Até para nos enxergarmos como pecadores, precisamos que a nossa consciência seja acesa. Para nos vermos como somos, precisamos ser despertados de um sono profundo. Para enxergarmos as nossas incongruências, precisamos que o Espírito de Deus nos mostre quem somos, o que fazemos, como vivemos. E aí precisamos ter a coragem de nos deparar com tudo isso e dizer: eu quero mudar, eu não quero mais viver desse jeito. E eu acho muito bom o que aconteceu com Zaqueu, porque Zaqueu é esse homem que está impossibilitado de receber qualquer contato com o sagrado. Zaqueu é um agiota perverso, mentiroso, sem vergonha, safado, e pior de tudo, era pequeno, não conseguia nem fazer nada, porque precisava subir na árvore para ver Jesus. Esse sujeito desqualificado mesmo. E aí Jesus vê aquele sujeito na árvore e diz: eu vou comer na sua casa. Prepara um guisado gostoso, põe uma Coca-Cola gelada no refrigerador, porque hoje eu vou lá na sua casa. Zaqueu ficou doido, disse: esse cara não sabe quem eu sou. E o povo todo vai falar: rapaz, eu sou o cara mais mal visto dessa região. E aí Jesus vai e entra na casa desse homem. E na casa desse homem, sentado na mesa, expõe a ele as verdades do Evangelho, e a sua consciência se acende. E aí ele diz: olha, eu não quero mais viver desse jeito, não. Se eu defraudei, roubei, menti, enganei, eu quero restituir tudo. Eu prefiro ficar pobre, quebrado, duro, endividado, mas que a minha alma encontre paz e salvação. E aí Jesus disse: hoje, nessa casa, entrou a graça e a misericórdia de Deus, porque esse também é filho
de Abraão. Amém, queridos? Quando a consciência se ilumina, nós entendemos qual é o propósito de Deus. Mas se isso não acontecer, e os nossos valores e conteúdos não forem ressignificados para a proposta do Evangelho, nós não veremos mudanças na nossa vida, vamos estar na mesmice, na caducidade da letra, na religião que mata, nas liturgias que não produzem significado, porque não procedem das fontes e dos tesouros do coração. Vamos estar vivendo uma espiritualidade de garganta, uma fé epidérmica, está situada na periferia da nossa vida, mas não ocupa o lugar central, onde Deus se assente no trono e diga: aqui quem manda sou eu. Segunda coisa que Paulo me ensina é que os únicos tesouros da existência estão em vasos de barro. Verso 7: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Carlos Drummond de Andrade diz: o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustrar-se-á quem pensar que nele encontrará riqueza. O sábio de Eclesiastes diz que todo o trabalho do homem é para o seu apetite, para saciar a sua vontade. É a vida que ficou presa no espaço que há entre o prato e a boca. É a existência confinada nesse espaço mínimo em que o sujeito come para trabalhar, trabalha para comer, come para trabalhar, trabalha para comer, e contudo o seu apetite nunca se sacia. Diz a Rita Lee da sua música Rei Pé de Chinelo: quanto mais tem, mas quer. Quanto mais tem, mas quer. Porque eu e você não temos limite. O nosso apetite de possuir, de se engrandecer, de se sobrepujar, de amealhar, de entulhar, não tem limites. Jesus encontra um homem que não tem nem parente, nem filho, nem nada, e ele aumenta os seus celeiros, porque a sua produção já não cabe no que ele tem, e aí ele fica confortável, regalado, porque está com a sua produção até o limite, está com a sua conta no banco até o topo, está com as suas ações valendo o valor maior, e Jesus diz: louco, essa noite vão te pedir a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Como estamos gastando a nossa vida? Isaías diz: não aplique o teu coração naquilo que não é pão, receba de graça pão e vinho, venham, comprem sem dinheiro a graça de Deus e a misericórdia. No que nós estamos gastando a nossa vida? Porque Paulo nos ensina que o maior tesouro que podemos colher na existência está em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós queremos vencer no mundo, mas Jesus nos chamou para vencer o mundo. E há uma diferença muito grande nessas duas coisas. Vencer o mundo significa subjugar esse sistema perverso que tenta nos alienar. Significa reprimir as concupiscências da nossa própria carne. Significa chegarmos à maturidade. Significa termos uma consciência desenvolvida. Significa nos livrarmos de futilidades. Significa chegarmos à idade adulta. Mas vencer no mundo significa nós amealharmos e entrarmos nessa roda viva louca de que você tem que ser o maior, o melhor, o mais importante, o que bate as metas, o que tem o carro mais bacana, o apartamento mais bem decorado, que mora no melhor bairro, e o filho estuda na melhor escola, e você entra nesse ciclo neurótico do ter, que não tem nada a ver com a proposta de Jesus de ser. Nós somos uma geração hedonista. Nós queremos o prazer a todo custo. Nós queremos a felicidade a todo custo. Estava aconselhando a pessoa essa semana, com a sua vida escangalhada, com a sua família esbagaçada, e aí alguém aconselhou essa pessoa, um profissional da área de aconselhamento, dizendo assim: olha, o importante é você ser feliz. Ah, mas eu estou destruindo tudo. Não importa, o importante é você ser feliz. Mas poxa, para eu ser feliz, eu estou passando por cima de
de gente, eu estou machucando pessoas. Não se preocupe com isso, porque o importante é que você seja feliz. E eu me pergunto, como podemos dizer que somos discípulos de Jesus, se somos o centro da nossa própria vida? Se o único propósito que buscamos é sermos felizes. Ah, pastor, o senhor está dizendo que o cristão é infeliz? Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que há uma tirania da felicidade. E eu estou dizendo que os momentos outonais, que as perdas, que as dores, que os fracassos, que as quedas, e eu tenho pregado isso aqui sistematicamente, cada mensagem, elas nos enriquecem, nos fazem pessoas melhores. Diz o sábio lá de Provérbios, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Mas eu e você, desgraçadamente, somos filhos do humanismo antropocêntrico. Nós somos herdeiros do iluminismo e da renascença. Nós somos herdeiros dessa cultura cientificista que exilou Deus do mundo, que tirou Deus da vida das pessoas, que tornou Deus impermeável a entrar nos corações, e por isso nós somos a sociedade dos inventos, nós somos a sociedade da tecnologia, nós somos a sociedade dos avanços, mas nós somos uma geração esvaziada de propósito, nós somos a geração do ansiolítico, nós somos a geração da depressão, nós somos a geração das pessoas que buscam um propósito para existir, que conquistam tudo e não possuem nada, são ricos, mas ao mesmo tempo são miseráveis, porque eu e você somos medidos por aquilo que nós temos, e não por aquilo que nós somos. E aí eu me lembro do próprio Paulo que diz: eu considerei tudo como perda. E aos Colossenses ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em toda circunstância tenho experiência de fartura e de fome, de abundância e de escassez. Ou seja, Paulo diz: eu não sou mais um escravo das circunstâncias da vida. Eu não sou uma marionete do destino. Eu não sou alguém que só serve a Deus quando tudo está bem. Eu não sou alguém que só levanta as mãos para o céu quando o negócio e o jogo está dando certo, quando o time está ganhando. Paulo diz: eu aprendi a ser feliz com Deus em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Em terceiro lugar, Paulo me ensina nesse texto que só os que tomaram uma decisão conseguirão no caminho construir um caminho. Verso 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Gosto da frase do reverendo Caio Fábio, que diz: enquanto você faz o caminho se faz em você. Alguém certa vez me perguntou: pastor, quando foi o dia da sua decisão por Cristo? Eu disse: hoje. Aí ele se apavorou. Disse: mas o senhor é pastor, o senhor se converteu hoje, já virou pastor? Eu digo: não, meu irmão, eu estou me convertendo há 30 anos, todos os dias. Porque existe o dia da decisão, é verdade. E alguns até têm essa data anotada na Bíblia, têm essa data guardada na memória. Mas existe também a decisão de todo dia. O dia da decisão é importante, mas a decisão de todo dia também é. Porque se hoje eu não decidir seguir Jesus, eu vou me acabar. Amanhã, quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tomar uma decisão de seguir a Jesus. Porque amanhã eu vou ser tentado. Amanhã eu vou ser levado a mentir. Amanhã os meus olhos vão ser direcionados para aquilo que não traz paz e saúde para a minha vida. Amanhã eu vou me irritar no trânsito. Amanhã aquela avenida norte, se chover, vai estar cheia d'água. E eu vou querer ter um trator para andar naquele lugar. E eu vou ficar no carro: ah, Deus,
Tu és o meu Senhor, aleluia. E aquela fila que não anda, e o telefone do escritório tocando, e a secretária dizendo: olha, o cliente já chegou, ele está aqui esperando o senhor, e a fila que não sai do canto, e eu tentado a murmurar, a ficar: Deus, mata esse prefeito, Jesus, leva ele para junto de ti, Senhor, essa cidade que vive debaixo d'água. Amanhã eu tenho que tomar uma decisão de seguir a Jesus, porque em vez de pedir para matar o prefeito, eu vou dizer: Senhor, abençoa o prefeito, derrama sobre ele a tua graça e a tua sabedoria, e mostra a ele que esse asfalto não presta, Jesus. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero lhe dizer que ser cristão é andar contra a corrente, é você ir no contrafluxo. Está todo mundo indo para um lado, você está indo para o outro. O sujeito está pensando uma coisa, você está pensando outra. Ele está imaginando um negócio, você está imaginando outro. É a subversão silenciosa do reino de Deus. As coisas de Deus são ao contrário. Por isso que é tão difícil. Por isso que a gente vive essa espiritualidade assim superficial. Por isso que a nossa vida é culto de domingo. Por isso que a gente não se aprofunda e as transformações maiores não chegam. E como não chegam em nós, também não chegam nos outros. Porque andar com Jesus, tomar essa decisão de construir um caminho no caminho, não basta apenas você conhecer o caminho, você tem que caminhar por ele, você tem que andar nele. Você tem que permitir que nesse caminho Deus vá construindo coisas na sua vida. E isso será impossível se você não cindir, se você não romper, se você não fizer escolhas, se você não botar limites, se você não disser daqui para frente não vai mais, se você não escolher por Jesus, se você não tomar por princípios a sua vida, isso será impossível. O humorista Groucho Marx, humorista americano da década de 1950, disse certa vez: estes são os meus princípios. Se você não gostar deles, eu tenho outros. Veja se não parece com a minha vida e com a sua vida. Com a sua não parece não, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas parece muito com a minha. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, que eu estou sendo formado ainda. Mas pastor, o senhor já tem 30 anos, não está pronto. Estou não, meu irmão, começou agora. E eu que só tenho 3 meses, não desanime não. Você chega lá. Eu também já tive 3 meses. Gosto de Erwin McManus, que diz: o centro da vontade de Deus não é um lugar seguro. Pelo contrário, é o mais perigoso do mundo. Aí você vê o cara orando: Senhor, me leva para o centro da tua vontade, Jesus. A partir de hoje, meu irmão, não ore mais isso não, viu? Porque esse lugar é perigoso. E se ele ouvir a sua oração e levar você para esse lugar, pode ser que você não goste. A revolução sucede à revelação. Frase de Proudhon. E eu adoro essa frase. A revolução sucede à revelação. Ou seja, se houve revelação, se houve entendimento, se houve na minha vida percepção de Deus, tem que haver revolução, tem que haver cisão, tem que haver metanoia, mudança de mente, mudança de coração, mudança de prioridade. Eu ia para uma direção, agora vou para outra, porque Deus mexeu na minha história, Deus mexeu nas pedras do tabuleiro e disse: agora é do meu jeito, não é mais o seu, agora quem manda sou eu, não é mais você, fica na tua que eu fico na minha. É mais ou menos assim. Eu lembrei agora de um irmão que era sufista, ele se converteu, recebeu o dom de profecia. Mas ele só falava gíria. Aí a gente disse: começa a ler a Bíblia, meu irmão, porque você fala que a gente não entende. Aí ele começou a ler a Bíblia, mas naquele negócio, um dia estava na reunião de oração, e ele se contorcia, disse: meu Deus, vai vir alguma tragédia daí. E aí se contendo, ele disse: assim diz o Senhor. Aí eu disse: começou bem. Meu servo, não esquenta a tua moringa não, que eu vou te tirar dessa gelada.
Aí se tivesse alguém com dom de interpretação, ia dizer, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Subirão com asas como águias. Mas aí ele falou do jeito que ele entendia. Porque a revelação tem que produzir na nossa vida revolução. A quarta coisa que Paulo me ensina é que a única mensagem capaz de produzir vida é a mensagem da morte. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Quando Jesus está falando no Evangelho de João, capítulo 12, ele diz: na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Você quer que outros possam viver? Morra. Porque se o grão não morrer, não produz fruto. Porque se você não aprendeu o que é negar-se a si mesmo, não produz fruto. Porque se você não entender a perspectiva e a dimensão do que significa morrer em Cristo, você não produz fruto. E fica essa espiritualidade de gaveta. E fica esse evangelho de achismos. E fica a sua vida girando em torno de uma religião que não produz resultado, que não se desdobra. É o self-made religion, é um fenômeno dos nossos dias, é a religião self-service, é você constrói do jeito que você quer, você acredita no que você quer, você faz o que você quer, você anda por onde você quer, e assim você vive a sua espiritualidade do seu jeito. É um Deus que se amolda às suas conveniências, mas esse não é o Deus da Bíblia, porque a única mensagem capaz de produzir vida é a mensagem da morte. O resto é religião de conveniência. O resto é o que eu chamo de anestésico existencial. O resto é um ópio para a consciência. O resto é fuga da realidade. O resto é alucinógeno espiritual. Ricardo Gondim diz que há um evangelho sendo pregado que é a cocaína dos crentes. A gente consome esse evangelho que é só coisa boa. É só prosperidade, é só bênção, é só alegria, é só vitória, não tem perda, não tem dor, não tem cruz, não tem renúncia, não tem compromisso, não tem sacrifício, é só bênção, meu irmão, é pegue e pague, e aí você vai desfrutar do céu na terra. Isso é o que está sendo dito e pregado aí, é a zona de conforto. A gente quer ficar na nossa zona de conforto, nada que nos leve a sair da nossa rotinazinha, a gente não quer ouvir falar. Nós já temos as nossas regrinhas expostas e estabelecidas, nada que mude isso e exige um pouco de sacrifício, a gente quer fazer. Eu me lembro há um tempo atrás, já pastor no cursilho, e deu um problema lá, e aí o menino do louvor não estava, sempre os caras do louvor eles não estão, tem esse negócio, né? Eles, na hora de estar, eles não estão. Não é nenhuma ofensa que esse louvor sempre está. Está tudo aqui sentado de castigo. Mas, na minha época de ministro de música, só ficava eu no culto. Os caras tudo saíam. Era uma comichão que dava. E aí, justamente nesse dia que precisava, os caras não estavam lá. Aí eu tive que pegar uma caixa enorme, botar na cabeça e carregar a caixa. Aí alguém disse: rapaz, tu não te livra de caixa nunca, né, bicho? Faz 20 anos que tu carrega a caixa. Eu digo: meu irmão, não vou me livrar disso nunca. Eu vou carregar e vou fazer aquilo que é necessário para o Senhor. Seja carregar a caixa, seja subir no púlpito para pregar, seja varrer o chão, seja lavar banheiro, seja fazer o que for. Porque para que outros possam viver, vale a pena morrer. A gente na igreja só quer os ministérios de destaque. O cara já quer começar pregando. Vocês perguntam para ele: o que é que você quer? Ele diz assim: eu queria o púlpito, mas se não for possível, serve ministrar louvor ali na frente. E uma vez a irmã chegou para mim e falou: olha, Deus me falou que o meu ministério é louvor. Aí eu falei: e foi? Quando chega assim falando, viu, Deus me falou, você vai dizer o quê? Se Deus falou, você vai dizer mais alguma coisa? Você vai contra Deus? Aí eu disse: tá bom, então eu vou pegar o violão aqui, vou tocar para a irmã cantar alguma coisa, para eu ver pelo menos o nível que a irmã está. Ela disse: pois não. Aí eu toquei a primeira e disse: cante essa. Eu não sei. Aí eu
peguei uma mais fácil. Disse, que tal cante essa? Eu não sei. Aí eu disse, agora eu vou, né? Vou apelar, né? Se não souber essa. Então essa aqui, mãe, fiz a introdução. Essa, pastor, eu também não sei. Eu disse, faz o seguinte, me diga uma que a irmã sabe que eu toco. Aí ela disse, olha, toca aquela assim. Marina, 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 você se pintou. Aí eu disse, eu vou tocar, mas essa a gente não toca no culto normalmente. Eu disse, das duas, uma. Ou Deus se enganou, ou você se enganou. Porque você disse que Deus falou com você, minha irmã. Ou Deus está doido, ou você ouviu errado. Deve ter sido outro ministério, não é louvor não. Porque quando ela cantou Marina, Marina, Morena, foi a coisa mais perversa e horrível que eu vi em toda a minha vida. Aquilo era um assassinato, a letra e a melodia. Aí eu tive a ousadia de dizer para ela, minha irmã, não foi Deus não. Fique certa que não foi Deus. Ela olhou para mim assim, eu tive vontade de dizer, foi o capeta, mas eu não disse. Eu fiquei calado, eu me sustentei, eu disse só que não foi Deus. Mas eu creio que foi o capeta mesmo. A boa nova, ela só se torna verdade em mim e é capaz de alcançar os outros. Se a boa nova chega na minha vida, mas não se desdobra para os outros, não é boa nova só para mim. É evangelho só para mim, é graça só para mim, é perdão só para mim, é misericórdia só para mim. Porque na perspectiva do evangelho, a mensagem capaz de produzir vida é a mensagem da morte. E você tem que morrer para sair de você mesmo. Você tem que morrer para se desdobrar para o outro. Você tem que morrer para querer servir. Você tem que morrer para querer visitar pessoas. Você tem que morrer para começar a plantar uma igreja. Você tem que morrer para negar as suas vontades, sair da zona de conforto, do seu comodismo. Você tem que morrer. Mas a gente só vê campanha assim de coisas extraordinárias, né? A campanha dos milagres, venha, você que está com problema, venha, e aí vai acontecer um grande milagre na sua vida, e aí o cara bota a foto de um crente assim, poderoso, rindo, aí lota o auditório, o povo tudo atrás de bênção, vem os profetas de fora, é aquela coisa de doido, porque o cara só quer bênção de Deus, é a campanha, as 7 chaves para você ter uma vida de sucesso, os 3 passos para você mudar sua vida financeira, as 5 verdades que você precisa descobrir para ser bem sucedido no seu trabalho. Aí você fala, isso é que é Deus, isso é que é pregador, não é aquele que mandar no domingo lá na igreja não, aquele miserável só falando de cruz, negação, aquele louco. Ah, meu pai, você já viu a campanha assim, vamos fazer 40 dias de jejum para que eu possa carregar a minha cruz? Você já participou de uma campanha dessa? Não. A campanha do Negue-se a si mesmo. Quantos querem participar da campanha Negue-se a si mesmo? Levante a sua mão aí. Olha, um ali, outro aqui. Eu vou dar uma segunda chance a vocês, homens e mulheres de Deus, que querem participar da campanha do Negue-se a si mesmo. Levante a sua mão agora em nome de Jesus. Levante aí para ver. Já melhorou. Se eu fizer com mais emoção, né? E disser que vai ter o sorteio de um carro, aí. E a gente está com a chave ali em cima da mesa. Eu dei ao bispo. Se não aparecer o dono no final do culto, a gente já diz que é pela campanha do Negue-se a si mesmo. A quinta coisa que Paulo me ensina é que o sofrimento é a alavanca existencial para a produção de crescimento. Olha lá, verso 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Emily Auguste Chartier diz: toda dor deseja ser contemplada ou então não será sentida. O sofrimento é a alavanca existencial para a produção do crescimento. Não negue o sofrimento na sua vida, não fuja do sofrimento, não se esquive do sofrimento, não evite o confronto, não evite as situações difíceis, não deixe de se expor se a coisa
tem algum risco, se traz algum perigo, porque é nessas facetas, são nessas estações da vida, onde Deus se revela e faz coisas extraordinárias em nós. Aqueles que estão sofrendo aqui essa noite, os que estão vivendo em tribulação, os que estão angustiados, os que estão deprimidos, eu tenho uma palavra para você essa noite. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai renovar a tua força, o Senhor vai te dar esperança. Muitos são os que atentam contra ti, mas maior que está em você do que o que está no mundo. Por 1000 portas virão contra você, por 10.000 sairão, porque Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor é a tua força e a tua alegria, o Senhor é o teu baluarte e a sua salvação. E aqueles que acreditam nisso, digam amém. Está vendo? Quando fala de bênção, o amém sai poderoso. Agora quando fala de nexo assim mesmo, levanta a sua mão, irmão. Que sacrifício, Jesus. Tem que se negar mesmo. Ah, meu Deus, perdas são ingredientes para fazer de nós pessoas melhores. Pessoas que sofrem têm um peso maior na vida, desenvolvem o que eu chamo de musculatura espiritual. Por isso que o poeta diz: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Francisco Otaviano diz isso. A perda, a dor, o sofrimento, isso tudo é ingrediente para fazer de você uma pessoa mais robusta, para fazer de você uma pessoa mais quebrantada, mais humilde, mais generosa, uma pessoa mais cheia do Espírito. O cara cheio do Espírito não é aquele que fica orando em línguas, profetizando e rolando pelo chão, não. O cara cheio do Espírito é aquele sensível à dor do outro, é aquele que para no meio da rua para o mendigo, é aquele que tem o seu coração alargado para perceber as dores da existência, é aquele que abre a sua casa para acolher gente, é aquele que está disposto a servir, a lavar o chão, a lavar os pés dos outros, para que Cristo seja glorificado. E em último lugar, o propósito de existir não está nessa vida, mas naquela que ainda virá. Verso 18: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Teilhard de Chardin, um grande teólogo, diz: você não é um ser humano em busca de uma experiência espiritual, você é um ser espiritual imerso em uma experiência humana. Nós falamos de eternidade, mas nós não acreditamos nela. Nós queremos viver tudo aqui e agora. Nós queremos desfrutar de tudo aqui e agora. Nós queremos nos gastar aqui e agora. E o cara diz assim: rapaz, eu vou aproveitar. Eu estou com 44 já. E aí com 44 o negócio começa a ficar complicado. A vista começou a falhar, as costas começou a doer. E a minha mulher falou: você está ficando velho. Eu digo: não, eu não estou não, isso é impressão sua. Eu disse: tá, a sua barba está ficando branca. Eu disse: mas é sua barba, isso é charme. Aí você vai falando e você vai tentando evitar que a data chegue. Mas chega, meu irmão, a velhice chega, o cansaço chega, a fadiga chega, e a gente fica querendo esgotar. Aí os homens de meia idade ficam naquela crise existencial. Diz que a crise de meia idade é a pior desgraça que existe na vida. O cara sofre pelo que não foi, anseia pelo que não pode ser, ele fica exatamente no meio do nada. Ele olha para trás e diz: já foi, já perdi, não posso ser mais. Olha para frente e diz: eu não posso ser isso ainda, eu não consigo ser isso ainda. E o que é que você é? Eu sou nada, eu sou ninguém, eu sou coisa alguma. Existe uma desgraça maior do que essa? Não. Você não deve ter vivido isso, que você é um homem espiritual, você é um homem de Deus, mas certamente eu estou nessa fase de me achar no meio do nada. E tem dias que eu acordo me sentindo no meio do nada. Eu olho para trás e digo: já foi. Olho para frente e não chegou ainda. E me sinto no meio do nada. Tenho vontade de desligar o telefone. Tenho vontade de desconectar o computador. Mas aí eu ouço aquela voz abençoada da minha secretária: o cliente já chegou. Aí eu digo: graças a Deus, Senhor. Lá vou eu para o escritório. Tem que sair do meio do nada e ir para o escritório.
Porque a palavra nos ensina que o propósito de existir não está nessa vida, mas naquela que ainda virá. Paulo diz: eu estou fixando os meus olhos naquilo que é eterno, não vou ficar atento ao que é temporal e passageiro, vou me esforçar para chegar naquilo que é o principal. Por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós somos alienígenas em nosso próprio corpo, porque nós não fazemos o bem que queremos, diz Paulo, mas aquilo que nós refutamos, aquilo que nós achamos como tragédia, nós fazemos. Mas isso é porque nós estamos a caminho, nós estamos a caminho de encontrar com o propósito para o qual nós fomos sonhados. Leonardo Boff diz: você não está caminhando para a morte, você está caminhando para nascer. Olha que boa notícia, você que já está com cabelos brancos, você que estava pensando que estava caminhando para o túmulo, você não está caminhando para o túmulo coisa nenhuma. Você está se aproximando de nascer e de ser aquilo para o qual você foi sonhado e de se tornar o ser que Deus pensou, porque você vai ser parecido com Jesus, pois Ele é o primogênito entre muitos irmãos, e você vai ser parecido com Jesus. Portanto, hoje você chega para sua mulher em casa e diga: olhe, cuidado, porque eu vou ser parecido com Jesus. E aí ela não vai falar mais nada que você é barrigudo, nem que você está com cabelo branco, nem nada dessas coisas. Mas a sua mulher não fala isso não, porque a sua mulher é uma benção, só a minha mulher que fala isso. A minha mulher está no culto hoje à noite? Não. Graças a Deus. Está lá na escolinha com as crianças. Eu estou caminhando para me tornar aquilo para o qual eu fui designado por Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Onde estão os discípulos sem fronteiras? Onde estão aqueles dispostos a morrer para que outros possam viver? Onde estão os dispostos a perder para que outros possam ganhar? Onde estão os dispostos a chorar para que outros possam sorrir? Eu quero concluir lhe contando uma história verídica. No século XVIII, em Herrnhut, na Alemanha, iniciou-se o movimento de oração contínua chamado Moravianos. Esse movimento durou por quase 100 anos pela reforma e avivamento da igreja. Os moravianos eram muito dedicados ao Senhor. Mais de 2.150 membros de sua igreja foram enviados como missionários. A ação missionária utilizou pessoas simples, comuns, coveiros, lavradores, sapateiros, oleiros. Mas a concepção sobre missões nunca mais foi a mesma depois dos morávios. Um dos mais belos testemunhos de missões da história da igreja vem de 2 jovens morávios, com cerca de 20 anos de idade, que o viram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos, e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. E a resposta do dono foi imediata: nenhum pregador e nenhum clérigo chegará a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta: e se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem então disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte dele. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear a sua viagem. No dia da partida para a ilha, as famílias estavam reunidas no porto para despedirem-se dos jovens. Houve muita oração, choro e abraço, e os amigos e familiares puderam dar o último adeus para aqueles irmãos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver essa gente que está aqui, os seus amigos, as suas famílias. Vocês vão ser escravos para o resto das suas vidas. E quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram as suas mãos e declararam em voz alta: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. 2 jovens de 20 anos que quiseram se tornar escravos para de alguma forma alcançar pessoas que eles nunca tinham visto, que eles não conheciam, que eles não tinham apego, que eles não tinham intimidade.
mas eles queriam glorificar o Cordeiro. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa noite, para que outros possam viver. Vale a pena morrer? Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, dá-nos esse espírito dos moráveis. Levanta entre nós homens e mulheres com esse espírito de doação, de negação, de sacrifício, de entrega, de rendição. Dá-nos, Senhor, homens e mulheres conforme o teu coração, e faz dessa catedral um celeiro de missionários. Faz dessa catedral, Senhor, um celeiro de homens e mulheres dispostos a ouvir a tua voz e cumprir a tua vontade, mais do que tu já tens feito nesses 40 anos. Firma essa casa como um celeiro para as nações, para que os que estão aqui, Senhor, sejam aqueles que ouvem a tua voz, se dispõem a andar no caminho e fazer tudo o que for necessário, que sejam homens e mulheres, discípulos de Jesus, sem fronteiras, para a glória de Deus. E o povo do Senhor diga amém. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Traz o céu pra nós, traz o céu pra nós, move o coração de Deus. Amém. Vamos